Shalom, irmãos que acompanham este canal. Este aqui será o mundo em 2020. Por que eu falo isso? Bom, se você for ver aqui no Cinemark, um dos filmes que estão em cartaz é esse aqui chamado Ad Astra, que significa, na verdade, As Estrelas. E esse filme é um filme muito interessante que mostra uma realidade muito breve de como será o mundo. E eu vou botar aqui para você um pedacinho deles, para você ver o que está acontecendo, o que mostra nesse filme sobre como será o mundo muito em breve. Eu acredito que ainda em 2020. Então, assista aqui. Tá uma loucura lá fora. Incêndios para todo lado, aviões caindo. Incêndios para todo lado, aviões caindo. Olha só para você ver. Aqui no filme Ad Astra, nesse filme que está em cartaz nesse momento, eles mostram um apagão mundial que acontece. Se você se lembra, eu fiz um vídeo sobre isso em agosto, chamado Invasão Alienígena depois do grande apagão mundial. E olha só esse filme que entrou em cartaz depois desse meu vídeo, chamado Ad Astra. Então, olha o que eles mostram aqui nessa cena. Atualização da notícia, o surto, consequências. Número de mortos aumenta depois do maior surto de energia elétrica e falha de comunicação. Então, essa cena que eles mostraram aqui é de um grande apagão mundial que aconteceu. Vamos continuar assistindo. Estão chamando de surto. Toda a vida seria destruída. Contamos com você para descobrir o que está acontecendo no espaço. Toda a vida seria destruída. Contamos com você para descobrir o que está acontecendo no espaço. Olha aqui, eles precisam de um herói que precisa descobrir o que está acontecendo no espaço. E o herói bota o que? O microchip na sua mão, exatamente no lugar onde o microchip é implantado, entre o polegar e o indicador. O lugar aqui onde eles colocam o microchip, que já estão implantando na Suécia, já estão implantando em algumas empresas americanas, já estão implantando até no Brasil. Em 2018, se eu não me engano, eu fiz um vídeo mostrando que já estão botando ou incentivando a botar o microchip na mão. E um filme agora mostra o protagonista principal, o herói, que vai descobrir o que está acontecendo no espaço colocando o microchip na mão. Isso aqui é uma doutrinação, uma programação, uma preparação para a marca da besta, para a identificação mundial que vai controlar todo mundo e vai botar todo mundo debaixo da besta. E essa pessoa que botar esse microchip aqui, ela vai ser completamente controlada pelo inimigo e não poderá mais ser salva, porque esse microchip será capaz de alterar o seu DNA. E quando você tem o DNA alterado, você não é mais um ser humano puro e você não pode mais ser salvo. E você terá o mesmo destino do inimigo, do Satanás, que inventou isso aqui, que é o inferno. Então, eles já estão botando isso na cabeça das pessoas, porque as pessoas irão aceitar isso aqui muito facilmente. Eu tenho certeza que você que assiste televisão já deve ter visto uma propaganda na televisão sobre a biometria obrigatória. E imagina se acontecer isso aqui, microchip obrigatório. Se eles ameaçarem cancelar o seu título de eleitor porque você não vai botar o microchip, o que você vai fazer? Você vai botar o microchip e ir para o inferno por causa disso? Ou você vai ter o título cancelado e começar a não ser mais um cidadão do Brasil? Porque nesse exato momento não é o microchip obrigatório, isso é uma montagem, porém já é a biometria obrigatória. Na minha cidade a biometria é obrigatória. Se eu não fizer a biometria até dezembro deste ano, eles vão cancelar meu título. E as consequências de cancelar o título é o quê? Você não pode mais viajar, você não pode mais ter conta no banco, você não pode fazer um monte de coisas por causa do título cancelado. Não pode ter empréstimo, não pode fazer nada, gente. Se eles ameaçarem cancelar seu título para você botar ou não o chip, quantas pessoas não vão colocar um microchip na pele sem saber que é a marca da besta, só para não ter o título cancelado? Então, essa é um pequeno exemplo do que eles podem fazer para você se você não botar um microchip.
se você não aceitar o que eles querem que você aceite. Então este é um exemplo do que pode acontecer com você muito em breve. Tá vendo aqui o lugarzinho do chip? Exatamente no mesmo lugar que mostra no filme, entre o polegar e o dedo indicador. É aqui que o microchip tem que ficar. 2000 anos atrás está escrito na Bíblia, num livro escrito há quase 2000 anos atrás, onde não tinha nem energia elétrica ainda, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Este cara chamado João, na ilha de Patmos, isolado, escreveu esse livro, e ele disse que no futuro iria ter uma besta, um anticristo, um líder mundial, que iria obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Este livro, escrito quase 2000 anos atrás, já mostra uma marca na mão ou na testa. Esse aqui está dizendo a marca na mão direita, porém algumas bíblias mais antigas não especificam direita, só mão ou testa. E essa marca está relacionada com comprar e vender, está diretamente ligada com o sistema financeiro, com a tecnologia, exata tecnologia que nós temos agora e que estão sendo mostradas e incentivadas nos filmes. Então, o mundo em 2020 é porque, muito provavelmente, em 2020, o microchip será oferecido para ser colocado nas pessoas como uma alternativa para sua identidade. E muito em breve ele também será obrigatório e as pessoas vão ameaçar cancelar título e muito mais. Se você perdeu o arrebatamento e ficar na tribulação, eles vão chegar até um ponto de torturar você ou torturar o seu filho, quem você ama, para vocês colocarem a marca da besta. Porque para eles valem mais você botar a marca da besta do que estarem mortos. Porque se você botar a marca da besta, você é como um deles e vai para o inferno também. Mas se você negar a marca da besta, você tem uma chance de ser salvo aqui na tribulação. Então esse é o mundo 2020, isso que os filmes estão mostrando. E isso aqui provavelmente vai acontecer depois do apagão mundial. Então, como você viu aqui, depois do surto que eles estão chamando aqui, o surto que desliga a energia no mundo inteiro e teve várias mortes por causa disso. Então eles mesmos estão chamando do quê? Do surto. Estão chamando de surto. Eles estão chamando de surto, que é nada mais nada menos do que um apagão mundial. Depois do apagão mundial, que daí o herói tem que colocar um microchip na mão, olha aqui, um microchip aqui na mão, para descobrir o que está acontecendo no espaço, para saber o que é isso que eles estão fazendo. E também esse filme mostra uma coisa muito interessante, que logo após essa cena aqui, mostra isso aqui, gente. Isso aqui é uma representação moderna da Torre de Babel, que é aquela torre que toca os céus, tá vendo aqui? Na época lá da Torre de Babel, na época logo após o dilúvio, a humanidade se ajuntou num vale para fazer uma torre que tocasse os céus. E Deus teve que vir intervir e confundir a linguagem dos homens para que nenhum entendesse o outro. E essa cena aqui mostra uma representação moderna dessa Torre de Babel, que vai ser uma nova ordem mundial. O mundo centrado e liderado por uma só pessoa, com o intuito de ir contra o Criador. E esse é o anticristo que vai fazer isso. Então, essa aqui é uma representação moderna da Torre de Babel que eles estão mostrando nesse filme, mostrando que a nova ordem mundial está chegando. E uma coisa também que eu achei muito interessante é que a música, o som que eles usam, olha aqui, o som que eles utilizam é muito parecido com o som que eu utilizei aqui para fazer esse vídeo do apagão mundial, que está no meu canal dia 26 de agosto. Olha o som que eu utilizei. É o mesmo estilo de som, porque talvez esse som remete à inversão magnética que vai acontecer, que vai fazer todo esse pulso eletromagnético que vai tirar a energia de todas as coisas na Terra. Então, talvez esse som que eles também botaram aqui no filme, no trailer do filme, seja o som que aconteça, parece que é um som meio que de trombeta, que seja o som que aconteça na hora em que o apagão mundial acontecer. Então este aqui é o mundo em 2020. E
assista esse vídeo meu aqui enquanto ele ainda está no ar, antes do apagão, porque depois do apagão você não vai conseguir mais assistir esse vídeo. Mas nesse vídeo aqui eu mostrei que tem vários apagões localizados, vamos dizer assim, que já aconteceram na Terra neste ano de 2019, sendo o último esse aqui, que 930 mil pessoas ficaram sem luz no Reino Unido. Isso foi no dia 9 de agosto, tá vendo aqui? Tá? Foi o último apagão que eu mostrei no calendário de eventos aqui neste vídeo. Porém, que foi esse aqui, ó, no dia 9 de agosto, o apagão no Reino Unido. Porém, depois de 9 de agosto, teve mais apagões, gente. Mais apagões que aconteceram aqui na Terra. Então, se nós formos aqui para setembro, no dia 8 de setembro, teve um apagão no Canadá. Teve um apagão no Canadá que atingiu centenas de milhares de pessoas devido ao furacão Dorian. Então, 8 de setembro, aconteceu outro apagão localizado, onde centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica. Mas continuou também no dia 16, 9 milhões de pessoas na América Central ficaram sem energia elétrica por causa também de um apagão. Então, apagão deixa milhões de pessoas sem luz na América Central. 4 países, Honduras, Nicarágua, El Salvador e Guatemala, ficaram sem energia elétrica no dia 16 de setembro. E tem mais, no dia 17 teve um apagão aqui no Rio de Janeiro, um pouco menos de pessoas, mas ainda assim um apagão. E também no dia 23 de setembro, olha só, fazendo 2 anos do sinal de Apocalipse 12, um tufão no Japão fez com que houvesse também um apagão lá. Então, tufão deixa dezenas de feridos e milhares às escuras no Japão, no dia 23 de setembro. E se você acha que acabou, ainda não, porque em outubro aqui que nós estamos, também teve um apagão na Califórnia, onde centenas de milhares de pessoas ficaram, ou ainda talvez estão, sem energia elétrica, devido ao que eles estão falando aqui de queimadas. Mas nós já estamos no ano com o maior número de apagões de todos os tempos, já é um recorde histórico. Nunca antes houve tanto apagão quanto está tendo esse ano, bem no ano em que a revista The Economist, que é feita por uma das pessoas mais ricas da Terra, mostrou um apagão na capa. Então o mundo em 2019, a revista The Economist mostrou, e este ano de 2019 já está sendo o ano com o maior número de apagões de todos os tempos. E nós estamos esperando um grande apagão mundial para que a economia seja reiniciada, para que tudo fique à disposição do anticristo. Então, este ano de 2019 ainda pode ocorrer um grande apagão mundial total, para que a economia se reinicie, para que o mundo e as religiões se unam para um só governo, uma só moeda, uma só religião, debaixo de um líder mundial que é o anticristo, que provavelmente o Papa vai estar apresentando em 14 de maio de 2020. Porque nós temos um vídeo de uma entrevista com um padre da Igreja Católica que ele mesmo está denunciando o Papa Francisco como sendo o falso profeta, prestes a anunciar o anticristo em 14 de maio de 2020, que é uma data que eles já marcaram uma reunião em Roma, no Vaticano. Então olha só um pouquinho aqui da entrevista, se você já não viu. Padre Dornelles, o anticristo vem depois de Francisco? Não é que o anticristo venha logo depois de Bergoglio. Porque Bergoglio, queridos, ele vai continuar aí e comandando a contra-igreja, a seita que ele criou desde a usurpação do trono petrino, vai estar aí nesta função de antipapa até o fim, até aos 3 dias de trevas, quando ele, o anticristo e Lúcifer foram arrojados ao lago de fogo. Então não é que seja logo depois de Francisco que vai aparecer o anticristo. Não. O próprio Francisco vai nolo apresentar o anticristo ao mundo. É o Francisco que vai começar a dar a importância internacional para o anticristo. Tanto no campo político quanto no campo religioso. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isto. Então, dizer, nós vemos quanto realmente
todas as religiões já estão na mão da Igreja Católica. Então, com certeza, já não deve demorar muito. Está na hora. E eu acredito mesmo que ainda no primeiro semestre do ano que vem, por que não? Talvez no dia 14 de maio, que tem uma reunião tão importante de líderes, né, de muitos líderes do mundo lá em Roma, seja a data que Bergoglio nos apresentará o Anticristo. Estamos perto, estamos muito perto. Então, temos aí um vídeo que um padre, e não só esse vídeo, padres do mundo inteiro estão denunciando o Papa de ser o falso profeta, prestes a anunciar o Anticristo, gente. Então nós vemos aí a nova ordem mundial praticamente montada por debaixo dos panos. Já vemos aqui eles anunciando e incentivando as pessoas a colocar um microchip na mão ou na testa. Nós vemos aí um grande apagão mundial premeditado já também nos filmes, em séries, em vários lugares. E já estou anunciando isso aqui faz tempo também, sobre um grande apagão que pode acontecer. E o que mais está acontecendo na Terra? Então, vamos ver aqui a partir de setembro, que é quando a gente parou, onde nós estávamos esperando o arrebatamento para ser aqui diante das festas de trombetas, porque a festa de trombetas aponta para o arrebatamento e é um período muito profético, onde pode sim, ou poderia ter acontecido o arrebatamento. Então todos os anos, nesse período de festa de trombetas, é uma possibilidade muito forte de acontecer o arrebatamento. Mas nós sabemos também que o arrebatamento tem que acontecer antes do anticristo ser revelado, porque aquele que detém o anticristo de se revelar tem que se retirar, tem que se afastar no afastamento, no arrebatamento, porque o Espírito Santo que detém o anticristo tem que sair junto com as pessoas da terra no arrebatamento para que o anticristo possa ser revelado e não ser mais detido, não ser mais restringido para fazer tudo o que ele tem vontade de fazer, que é o microchip, que é a união das coisas, que é a perseguição aos remanescentes e tudo mais. Então, é o arrebatamento que nós estamos esperando, que o arrebatamento tem que acontecer antes do anticristo ser revelado. Então, nós acreditamos que o arrebatamento vai acontecer antes de 14 de maio de 2020, que é quando o padre falou que talvez o Papa revele o anticristo. Então, nós estamos numa janela muito pequena de tempo, gente. Muito pequena de tempo, porque o arrebatamento não precisa acontecer no exato momento em que o anticristo é revelado. Pode ser que aconteça alguns meses antes, pode ser que aconteça alguns dias antes, porque tem o arrebatamento, logo depois do arrebatamento tem um apagão mundial, e depois tem todo o caos no mundo e um período de tempo para o mundo voltar a funcionar de novo, e depois o anticristo vindo. Então, nós estamos na iminência do arrebatamento, gente. E olha as notícias. Nós estávamos em uma tensão extrema de conflito de Terceira Guerra Mundial acontecendo nessas semanas aqui de setembro. Olha só, Irã critica a ONU, China acusa os Estados Unidos de interferência em Hong Kong. Estados Unidos decide mandar mais soldados para a Arábia Saudita. A Rússia apoia a Venezuela. Terremoto de 6.1 graus aqui no Chile. No dia 27, quando teve a reunião de 70 nações lá em Israel, o Irã mobiliza mais tropas. Anuncia mobilização naval. No dia 28 teve explosões no petroleiro na Coreia do Sul. Também a Síria adverte Turquia contra uma invasão. Olha só, no dia 28 de setembro, a Síria advertiu a Turquia. No dia 29, cercamos Israel. Então o Irã falando que rodearam, cercaram Israel em 4 frontes. No dia 30, o vídeo de ataque da refinaria de petróleo da Arábia Saudita apareceu e o Irã falou que foi legítima defesa os Houthis terem atacado. Os Houthis são financiados, são patrocinados pelo Irã. No dia 1 de outubro, mísseis da Coreia do Norte caem perto do Japão. E agora em outubro aqui, olha só o que está acontecendo em outubro, gente. Paquistão adverte o mundo sobre uma possível guerra nuclear com a Índia. E a guerra nuclear com a Índia poderia matar 100 milhões de pessoas e teria um impacto mundial. Os Houthis, que reivindicaram um ataque na Arábia Saudita, avisam que novos ataques estão em preparação, isso no dia 2 de outubro. No dia 3, a OTAN organiza na Europa as maiores manobras militares desde a Guerra Fria. E no dia 3 tem uma notícia que eu quero mostrar para vocês também, que é muito interessante, porque essa narrativa aqui também está o tempo todo nos filmes, em séries e na mídia.
que é bola de fogo alienígena que caiu no Chile, não é meteorito, afirma geólogos. Então, essa narrativa alienígena é uma narrativa que será usada para explicar o arrebatamento, para enganar a população, dizendo que todo o caos aconteceu por causa dos alienígenas. E eles têm prazer de colocar essas coisas aqui na mídia, nos filmes, para já fazer uma programação das pessoas para elas aceitarem isso quando acontecer. Então, dia 3 de outubro, essa notícia apareceu. No dia 4, mais um alerta de asteroide, que rocha espacial está se aproximando da Terra. Então, eles também têm que botar isso o tempo todo nas notícias, porque eles não sabem quando que vai acontecer, e eles também têm que ter uma outra desculpa para o apagão, para a explosão, para o som que vai acontecer. Então, o asteroide tem que estar o tempo todo também nas notícias. Então, tá aqui uma astrônoma, que eu vou mostrar isso aqui para vocês também. Uma astrônoma exorta a humanidade a se mudar para Marte antes que seja tarde demais. Então, olha só, Terra em perigo. Eles estão botando isso aqui na mídia também para enganar o povo quando for conveniente. Israel em alerta máximo para ataque surpresa no Yom Kippur, que foi no dia 8. Almirante dos Estados Unidos diz que Irã não está recuando militarmente. Isso aqui tudo aconteceu no dia 4. No dia 5, Rússia revela quanto tempo levaria a decisão sobre ataque de retaliação nuclear. Então a Rússia cogitando quanto tempo levaria para retaliar um ataque nuclear. Recorde absoluto, 42 aviões de reconhecimento militar são vistos perto da fronteira da Rússia. E no dia 5 foi quando a Turquia preparou a operação militar na Síria. Então, nós vemos aqui recorde absoluto, 42 aviões de reconhecimento militar vistos perto da fronteira Rússia, um sinal enorme de guerra aqui, prestes a acontecer. E outra notícia que eu quero mostrar para vocês, que é essa aqui, que traduzi aqui para vocês. Olha só, francamente inacreditável, militares dos Estados Unidos desenvolvem metal líquido altamente esticável, tipo Exterminador do Futuro. Se você já assistiu o filme Exterminador do Futuro 2, que o nome é Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento. Olha só que interessante. Neste filme, eles mostram algo parecido com o que eles estão inventando aqui, que é um robô feito de metal líquido. É um exterminador feito de metal líquido que era muito difícil de ser destruído. Então, esse aqui é o filme Exterminador do Futuro. Eles estão desenvolvendo essa mesma tecnologia. Olha só, é francamente inacreditável o que eles estão preparando para a tribulação, gente. Então, essa notícia apareceu no dia 5 de outubro. No dia 6, Turquia envia mais tropas para a Síria. E Israel busca tratado de paz com árabes. Olha só, Israel busca um tratado de não agressão com países árabes. Então, olha só, Israel busca tratado de não agressão com países árabes do Golfo Pérsico. O que é isso aqui? Isso aqui serve para dois motivos. Primeiro, Israel está se preparando para uma possível guerra com o Irã e não quer que os outros países árabes se envolvam caso aconteça a guerra com o Irã. E também ele quer um tratado de não agressão para possibilitar a construção do terceiro templo. Um rabino muito influente lá do Sinédrio de Israel já está falando que estão preparando para construir o terceiro templo, ou agora no final de 2019, ou ainda no início de 2020, junto ali com o período onde o Papa está para revelar o Anticristo. Então, gente, tudo está acontecendo para o mesmo período. Essa janela de tempo é séria, é real, e nós estamos na iminência do arrebatamento. No dia 7 de outubro, a Turquia ataca a Síria, e isso aqui está nas notícias até hoje, porque os países estão reagindo à Síria, e a gente vai chegar nas notícias aqui mais sérias que estão mostrando que a qualquer momento vai ter mais e mais ataques, retaliações e guerra, gente. Então, a Turquia ataca oficialmente a Síria, Estados Unidos se retira da Síria no mesmo período, a ONU pede restrição máxima aqui dos ataques, e olha que interessante também essa notícia aqui, Babilônia é achada, gente. Então, olha, achada em Israel, Nova York, olha que interessante, eles estão chamando de Nova York porque foi uma grande metrópole de 5.000 anos que poderia reescrever a história. Qual que foi a grande Nova York de 5.000 anos que estava lá em Israel? Foi o que? Foi a Babilônia, porque Nova York é uma nova Babilônia. Eles chamaram de Nova York justamente para isso. 5.000 anos é mais ou menos o período logo após o dilúvio mundial,
foi quando eles criaram a Babilônia, que teve o quê? Que foi quando eles fizeram a Torre de Babel, que está num filme em cartaz hoje em dia, uma versão moderna da Torre de Babel. Então, neste mesmo período, quando esse filme está em cartaz, mostrando a marca da besta, o apagão mundial e a Torre de Babel, eles acharam a Babilônia, uma cidade, uma megalópole de 5.000 anos atrás, lá em Israel. Então, olha que interessante os sinais que estão sendo revelados pra gente o tempo todo, gente, o tempo todo. No dia 8, o anoitecer do dia 8 para o dia 9 foi o dia da expiação, Yom Kippur, segundo o calendário judeu. Então, Israel estava em alerta máximo com medo de que acontecesse um ataque surpresa do Irã nesse dia. Então, o que aconteceu? Olha só, foi o apagão que eu falei para vocês já. A Califórnia corta energia de 800 mil lares antes de risco de incêndio. Operadoras vão cortar a energia elétrica da Califórnia para evitar incêndios. Essa é a desculpa. 800 mil pessoas ficarem sem energia elétrica. Gente, imagina as pessoas que precisam de energia elétrica para oxigênio, para pessoas que estão no hospital. Vale a pena cortar a energia de 800 mil pessoas para evitar incêndio, sendo que tem um monte de gente que necessita de energia para sobreviver? Eu acho muito estranho isso. E canais dos Estados Unidos também acham muito estranho isso. No entanto, eles fizeram mesmo assim e teve um apagão aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. Mais um para a lista aqui de apagões de 2019. Outro também, OVNI misterioso. Olha só essa notícia, gente. Vídeo OVNI triangular misterioso visto no Texas. Internautas reivindicam prova do TR-3B, que seria um avião aqui super secreto dos Estados Unidos. Então, surgiu um vídeo com esse OVNI aqui aparecendo no céu dos Estados Unidos. Então, eles têm que botar isso o tempo todo na mídia, porque essa é a grande enganação que virá para explicar as coisas que aconteceram no mundo. Israel temendo o ataque surpresa do Irã. No dia 9, que foi o dia da expiação, houve um atentado, gente. Então, olha só, não foi em Israel, mas foi uma sinagoga alemã. Então, atentado terrorista no dia de Yom Kippur provoca 2 mortos e vários feridos em sinagoga alemã. Então, houve sim um atentado, mas foi bem menor do que eles estavam esperando. No dia 9. Olha isso aqui, gente. Tempestade mais forte da Terra. Super tufão Hagibis ganha força às vésperas do Japão. Então, essa é a tempestade mais forte da Terra, gente. Mais forte da Terra. Vocês querem mais sinais do que isso? Mais sinais do que isso seria a grande tribulação, gente. Então, por que isso está acontecendo no Japão? Lembra que não muito tempo atrás eles aprovaram cientistas de fazer embriões híbridos de macaco e homem? Então, talvez isso aqui já é um juízo para o que eles estão fazendo lá no Japão. Um super tufão que aconteceu lá. Também no dia 9, Liga Árabe pede uma reunião de emergência sobre a situação em torno da operação turca na Síria, que já está acontecendo já faz alguns dias, já teve várias mortes lá. Então a Liga Árabe pediu uma reunião de emergência. E Irã realiza exercício militar sem aviso prévio perto da fronteira com a Turquia. Então olha só, aquecendo cada vez mais, já está em guerra ali na Turquia com a Síria, já está em confronto, já está tendo morte e já está tendo exercícios militares. Isso no dia 9 de outubro. Nós estamos chegando ainda em hoje, gente. Então, dia 10, Turquia volta a bombardear posições curdas na Síria. Então, a Turquia continua bombardeando no dia 10. Esse aqui eu vou ter que mostrar todos para vocês. Israel pondera a operação preventiva para impedir ataque com mísseis de cruzeiro do Irã. Então, Israel considera atacar o Irã preventivamente antes deles conseguirem mísseis nucleares. Então, Israel avisando que pode atacar o Irã de prevenção. Rússia realizou disparos de mísseis Caliber contra alvos marítimos como um aviso à OTAN. Então, a Rússia aqui demonstrando seu poder, ameaçando a OTAN. E olha, outra notícia, gente, mais uma. Disco voador militar, na web surgem fotos de aparelho chinês peculiar. Então, olha só, até na China também, eles têm preparado isso aqui, porque a enganação vai ter que ser mundial. O anticristo vai querer enganar o mundo, não só um país ou outro, mas o mundo. Então, esses OVNIs aqui, que já estão preparados para aparecer depois do apagão mundial, para dar energia elétrica de novo, para resolver os problemas da Terra, eles vão aparecer no mundo inteiro, porque a enganação tem que ser mundial. Então, isso aqui é OVNI na China, gente, na China.
Então, isso aqui no dia 10, olha como as coisas estão já no dia 10. No dia 11, eu vou ter que mostrar para vocês todas as notícias aqui. Então, no dia 11, qualquer agressão contra a Rússia levará a um ataque massivo, instantâneo de mísseis. A Rússia ameaçando aqui caso seja atacada. E Putin planeja fazer um acordo do século, então outro acordo do século agora pelo Putin entre a Síria e a Turquia na saída dos Estados Unidos. Então olha só, paz e segurança e ao mesmo tempo guerra, né? Então todas as coisas acontecendo aqui nesse período. Também, míssil teria atingido petroleiro iraniano próximo da cidade portuária saudita. Então um míssil atingiu um petroleiro iraniano, gente. E olha só o que eles estão falando já. Nesse site russo, já estão acusando a Arábia Saudita de atacar o petroleiro iraniano. Então, já estão falando que foi uma retaliação daquele ataque da Arábia Saudita contra o Irã. Então, em sites russos já estão falando isso. O Irã também acusou oficialmente a Arábia Saudita de atacar o petroleiro iraniano. Então, o Irã acusou a Arábia Saudita de ter atacado, sendo que o Irã falou que se fosse atacado, iria ter guerra total. Isso aqui, gente, no dia 11 de outubro, 2 dias atrás. E outra aqui, Pentágono confirma que Estados Unidos enviarão milhares de soldados à Arábia Saudita. Milhares de soldados, já enviaram 200 lá e agora vão enviar milhares, porque eles estão se preparando para uma guerra, gente, uma guerra que será rapidamente mundial. Então eles estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial, isso dia 11 de outubro. E ontem aqui, no sábado, dia 12 de outubro, várias notícias, gente. E eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Irã, daremos uma resposta adequada ao ataque contra nosso navio-tanque, mas esperaremos até que fique claro. Então o Irã prometeu uma retaliação contra a Arábia Saudita por esse ataque que aconteceu no seu petroleiro. Gente, será que isso aqui vai ser permitido? Se o Irã realmente atacar de novo a Arábia Saudita em outra posição, será que vai ficar sem retaliação? Será que não vai virar uma guerra dessa vez? Nós não sabemos, mas sabemos que está muito perto de acontecer um novo ataque. Isso aqui tudo pode pegar fogo num instante. Esse pode ser o estopim da Terceira Guerra Mundial, o estopim que traz o arrebatamento, gente. Então, olha só, o Irã prometeu uma retaliação ao ataque ao petroleiro dele. E também anunciou que o ataque de míssil foi o míssil israelense, que foi contra o petroleiro iraniano. Então, botaram Israel no meio também como uma desculpa para atacar Israel. Talvez essa retaliação aconteça não só na Arábia Saudita, mas também em Israel. Que daí vai mexer também com os Estados Unidos e vai ser mundial, gente. Então, olha só, Irã também anunciando e botando Israel no meio como sendo o míssil israelense que atingiu o petroleiro. Então, isso aconteceu no dia 12. Olha que interessante isso aqui também. O tufão mais forte da Terra chegou no Japão no sábado e o céu japonês vira roxo antes do tufão mortal Hagibis. Olha isso aqui, gente. Quem já viu uma coisa desse tipo? O céu ficar roxo pouco antes de um super tufão, o tufão mais forte da Terra, atingir o país. Então, olha só, sinais no céu que nós nunca antes vimos. Céu roxo. Então olha só, um dos maiores tufões da última década atinge o Japão. E mais de 4 milhões de pessoas foram recomendadas a evacuar. E claro que isso aqui causou um outro apagão de milhões de pessoas também que passaram por esse super tufão, o tufão mais forte da Terra. E outra coisa que aconteceu no mesmo dia, gente, no dia 12, ontem ainda, Pentágono confirma que americanos ficaram sob fogo turco na Síria, ou seja, Turquia atingiu soldados americanos na Síria. Isso aqui é seríssimo, gente. E olha só, eles já advertiu a Turquia que nós reservamos o direito de legítima defesa. Então, agora os Estados Unidos estão prometendo para a Turquia uma retaliação devido a esse ataque que atingiu americanos, gente. É super forte isso aqui. Nós estamos a talvez dias de uma guerra mundial, talvez dias do arrebatamento da igreja. E
para completar aqui esse dia, já não vamos ceder. Então o Erdogan, que é o presidente da Turquia, responde aos apelos dos Estados Unidos para cessar a operação na Síria. Então o presidente da Turquia não vai ceder. Então isso aqui tem grande chance de ser o início da Terceira Guerra Mundial. Um passo do estopim. Se o Irã revidar esse ataque ao seu petroleiro na Arábia Saudita ou em Israel, ou se os Estados Unidos revidar a Turquia, seja qual for o próximo ataque que aconteça, pode ser o ataque que traga a guerra total, prometida pelo Irã, prometida pela Rússia e prometida por vários outros países que já estão também com sementes de guerra implantadas. Então, no dia 12 nós tivemos também essa grande tensão de guerra mundial que está prestes a estourar. E hoje, dia 13, eu não tenho notícias aqui ainda, mas hoje ao anoitecer lá em Israel, ou seja, meio-dia e meia aqui no Brasil, será a festa de tabernáculos, a última festa judaica bíblica. E como eu já falei em uns vídeos meus antigos, o tabernáculos pode ser a festa que seja cumprida antes por Jesus. Pode ser que ele cumpra primeiro tabernáculos, depois expiação e depois trombetas. Então, se você já assistiu um vídeo meu em que eu mostro isso aqui, as 7 festas judaicas representam as 7 igrejas do Apocalipse, também representam as 7 velas da Menorá. Então, nós tivemos a primeira festa, Páscoa, depois pães asmos, depois primícias e depois Pentecostes. E elas foram cumpridas deste jeito. Mas, com a Menorá, as festas apontam para o centro. Pode ser que a próxima festa que seja cumprida seja tabernáculos, depois expiação e depois trombetas, porque elas cumprem daqui para cá. Então, em vez de ser trombetas, que é a próxima, depois expiação e depois tabernáculos, pode ser que a última seja cumprida primeiro, depois expiação e depois trombetas. Porque eles estão sempre apontando para o centro. Então, eu já expliquei isso aqui num outro vídeo, num vídeo que eu não lembro quando, mas eu já expliquei isso. Então, tabernáculos pode ser a festa que traga o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos, mas são 7 dias de festa, então começa no anoitecer, dia 13. Então, dia 14 é o primeiro dia, vai até o dia 20, o 7º dia, e no dia 21 é o 8º dia, que tem uma reunião solene, e se eu não me engano também tocam trombetas. Então, tabernáculos podem ser quando aconteça o arrebatamento da igreja, e nós estamos aqui hoje ao anoitecer, ao meio-dia e meia no Brasil, já começa tabernáculos, e ele vai até o dia 21 de outubro. E segundo essas notícias que nós estamos vendo aqui, e essas grandes retaliações, essas grandes tensões de guerra, com promessas de retaliações, promessas de revidações, estão para estourar tudo em tabernáculos. Então, pode ser sim que tudo aconteça nesta festa de tabernáculos, tudo aconteça neste período, nessa semana aqui, e o arrebatamento pode sim estar acontecendo nesses dias, gente. Então, esteja em vigilância, esteja preparado, porque nós não temos certeza de nada, mas, segundo as notícias, segundo o que estão mostrando nos filmes, segundo o que padres estão falando no mundo inteiro, tudo está apontando para a saída da igreja na Terra muito em breve. Então, você aí que está assistindo, que chegou até aqui nesse vídeo, esteja preparado, mantenha sua candeia acesa, não dê para trás, lembre da mulher de Ló e continue com sua fé, porque muito em breve o arrebatamento vai acontecer. Nós esperávamos aqui para setembro, para a festa de trombetas. Queria muito que tivesse acontecido, mas não aconteceu, e por isso nós temos que levantar a cabeça e continuar acreditando, porque não é porque não aconteceu quando nós achávamos que não vai acontecer mais, muito pelo contrário, vai acontecer ainda num período que nós não sabemos, e pode sim estar acontecendo nessas festas de tabernáculos desse ano. Então, você aí, fique preparado, mantenha sua chama acesa, não deixem que roube sua coroa, não deixem que os pós-tribulacionistas te enganem, porque o arrebatamento é antes da tribulação. E esteja preparado para encontrar com o Senhor nos ares, estar de pé diante do Filho do Homem, porque assim que ele chamar será num instante, será de surpresa, um piscar de olhos, e tudo vai ter acontecido. Então, esteja preparado, esteja vigilante, esteja em santidade nesses dias, porque pode ser que o arrebatamento aconteça a qualquer momento aqui nessas semanas. Então, é isso que eu queria falar para vocês, esteja preparado e Maranata, gente. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte.
Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.